Olá meu povo, seja bem-vindo ao meu canal, me chamo Tateu Andilo e é um prazer estarmos aqui para falar da nossa querida e fantástica religião, o nosso querido e amado Candomblé e todas as coisas que envolvem ela, né? Então, eu primeiro gostaria de agradecer aos mais de 3.600 inscritos. Estou bem feliz assim com isso, porque é muito legal saber que as pessoas me escutam, gostam do que eu falo, é muito relevante para mim. Isso é uma coisa muito prazerosa, né? E segundo, gostaria de pedir a você para curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal para colocar em evidência. E é isso. E hoje eu gostaria de falar sobre um assunto bem interessante que às vezes a gente não dá tanta atenção no Candomblé, mas são as coisas que permeiam. Eu queria falar hoje sobre a vela e o seu uso dentro da religião, dentro do Candomblé. Vamos ao vídeo. Estava raciocinando a respeito da vela, coisa mesmo da gente, quando dá ao céu, quando está precisando de alguma coisa, está aflito, ou está precisando falar com o nosso santo, ou pedir alguma coisa, seja lá o que for que você vai fazer, você vai lá acender sua velinha no pé do seu santo, você vai rezar, você vai conversar, você vai falar as coisas que estão te afetando, as coisas que você está precisando, seja ela no plano material, no plano espiritual, na saúde, no dinheiro, no amor, seja lá o que for. Isso me despertou o interesse de raciocinar, né? O quão importante é a vela na nossa religião, né? Certamente as pessoas que já escutaram o mais velho falar: você está com o santo aceso, olha, você vai sair, você vai resolver tal parada, você está com o santo aceso. Aí eu fiquei pensando, pô, será que o santo só escuta a gente na hora que a gente acende a vela, ali para ele, no pé dele? Será que é esse o caminho que ele nos escuta? Tá me entendendo? Se ele é o microfone para a nossa energia, nos escutar, nossos orixás, voduns, inquises. Será que é isso que acontece mesmo? Eu conversei com os amigos, até os babalaôs amigos, Bira, o Leandro, sobre a vela no Ifá. E eles não usam vela no Ifá, e tem outras religiões que não usam, como o Jorei também, né? O Jorei também não usam, na messiânica, porque eles dizem que acender vela é dar luz ao espírito que não tem luz. Você chama para si, se você não tiver, chama para você os espíritos que não têm luz e precisam daquela luz para evoluir. Na Igreja Católica, a vela é de suma importância, né? Nós temos a vela batismal, né? Que significa a vida, né? A continuidade do Espírito Santo ali. E quando você vai batizar alguém, você pega aquela vela que geralmente o padrinho que compra, acende aquela vela na vela que está lá no altar da igreja, que ela significa que é a vida passando para o outro, a continuidade, né? Isso é muito legal, muito interessante. E outras religiões também que usam a vela, como nós. Nós usamos em larga escala. Na verdade, nós somos a religião mais cara do mundo, né? Uma religião que usam de dezenas, centenas de elementos para que ela aconteça, para que você faça as coisas acontecerem, né? E eu me perguntei da vela. Será que o santo existe sem vela? Porque a gente fica naquele negócio, pô, eu vou acender uma vela. Como eu vou acender meu santo? Eu fico incomodado de acender uma vela de 7 horas, por exemplo. Eu gosto de acender uma vela de 7 dias para manter aquele santo aceso, pelo menos por 7 dias, para ele estar forte, presente na nossa vida. Isso é uma coisa que às vezes me dá angústia, porque se a gente não tem vela, se o santo não está aceso, ele não olha por você, ele não está ali, é lógico que está. É lógico que está. Eu, na minha concepção, quando a gente acende a vela, essa vela é para iluminar a gente, iluminar o nosso espírito, iluminar nossa cabeça, e é o fio condutor, que a gente usa isso para que, eu acho que propague o fogo, pelo fogo, se propague o nosso pedido, nosso sentimento, o que a gente precisa, para que o santo
nos escute e aquilo fique ali durante aquele tempo que aquela vela está acesa, aquele pedido fique aceso ali. Está me compreendendo a minha linha de raciocínio? A vela, o fogo, né? Vamos falar assim, no fogo, que é um elemento que a vela produz, é de suma importância, porque é o fogo que purifica, né? O fogo que leva a fumaça, o fogo que faz a brasa do carvão, que faz a fumaça do nosso defumador. Então, se você colocar, as coisas vão se... É uma coisa que depende da outra, depende da outra, depende da outra. A minha mãe diz que nada não tem elo aberto na religião, no candomblé. É tudo, elo fechado. Uma coisa dá a mão à outra. E eu acho esses simbolismos maravilhosos, maravilhosos. Meu quarto de santo, meu santo está lá no quarto, nem sempre eu posso acender vela de 8 dias, de 7 dias, que está caro, que nem uma porra, mas eu acendo de 15 em 15 dias, mas o quarto do meu santo vive aceso. Eu não deixo o meu santo no escuro, muito difícil deixar, me incomoda. Mas ali o Ibá, que está ali, é o Ibá do meu santo, porque o santo está com a gente, né? Se a gente defende que o santo é DNA, ele habita o nosso corpo, ele escuta nossos pensamentos, eu não preciso falar alto, né? A mesma coisa se dá, né, nessa tentativa das pessoas quererem se purificar em dialeto para tentar falar com um santo que nasceu dentro de você, que é seu DNA, que tem a sua nacionalidade. Então são coisas, voltando ao papo da vela, eu escutei de um amigo, um grande amigo que tem uma grande sabedoria na Umbanda, que é o Catunaê, que ele falou que o corpo da vela significa a Terra, significa o corpo, e a Terra, o planeta Terra, que aquela cerazinha que se forma em cima representa a água, e o fogo representa o sol, representa a luz divina, que é ela que propaga. Eu acho legal, uma explicação legal. Eu acho que nem tudo a gente vai conseguir uma explicação lógica, que a nossa religião não é cientológica, é uma religião espiritual, uma religião de fé, de crença, né? Então tem coisas que a gente vive na poesia, e é maravilhoso navegar por essa poesia e entender que o entendimento é o sentimento. O entendimento da religião, em sua grande parte, é a fé e o amor que você propaga para o seu santo, para as pessoas, daquilo que você se compromete a fazer e daquele sagrado que você se une, que você, quando é iniciado, que você o seu corpo é sacralizado e faz unção à sua ancestralidade. Você, através da sua religião, do candomblé, você se une aos seus ancestrais, aos seus antepassados, e passa a ser uma força contínua disso. Então eu acho que a vela, a grande importância da vela é essa grande intenção que ela representa. Ela representa os nossos pedidos, a nossa intenção, o nosso amor, o nosso carinho, as nossas súplicas, aos nossos choros, aos nossos lamentos, que quem tem fé em orixá, quem tem fé no candomblé, no vodú, no inquice, ele chora ao pé do santo também. A gente não acende vela só para agradecer. Aliás, eu acho que na maioria das vezes a gente vai rezar no pé de um santo para suplicar e não para agradecer. Eu falei num vídeo que eu gravei para o TikTok, inclusive, que tudo é merecimento. Nós temos aquilo que merecemos, seja ele coisas boas, seja ele coisas ruins. Muita coisa acontece na nossa vida por escolhas que nós fizemos, pelas nossas atitudes, seja elas coisas boas ou coisas ruins. Se nós acreditarmos tudo que nós conquistamos aos nossos santos, ou acreditarmos as nossas derrotas também a eles, nós não temos mérito de nada, nem conquista. Tudo é do sagrado. Não, eu tenho meus méritos, minhas conquistas, minhas escolhas,
e tenho orgulho. Tenho arrependimentos, eu não entendo as pessoas que falam assim que não se arrepende de nada que fez. Eu me arrependo de um monte de merda que eu fiz, um monte de coisa. E me orgulho das coisas boas que eu conquistei na vida, até hoje tem muito mais para conquistar, por pensar direito, ser maduro, uma pessoa ímpar nisso aí, que eu procuro ser. Ninguém é perfeito, mas a gente procura. É isso, gente. Então, era isso que eu queria conversar, dessa importância da vela com a gente. Às vezes é mais importante você manter uma quartinha cheia de água para o ser santo do que uma vela acesa. A água representa a vida. Ela que nos dá a calma, o equilíbrio. Mas isso é papo para outro dia, senão o vídeo fica grande. Muito, muito, muito obrigado. Zambiaquatessai, eu estou muito feliz pelos inscritos até hoje. Que venham mais, que a gente propague na internet, as pessoas gostem do que eu falo. A benção de todos, um grande abraço e até o próximo vídeo.